Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me acompanha a partir desse momento aqui no Instituto Genoma para a continuidade dos estudos de direito penal. Direito esse que é um dos direitos mais fortes, ou melhor, é o direito mais forte que temos. É aquele direito que vai estar incidindo diretamente na vida social, na vida de cada integrante de uma sociedade. Hoje vamos estar aí estudando a aplicabilidade das normas do direito penal. Está previsto ali no artigo 1º ao artigo 12º do Código Penal. É aonde, se você entender bem esses 12 artigos, você vai conseguir aí interpretar e entender melhor a aplicabilidade desse direito. Existe várias formas, várias situações que devem ser consideradas na hora de aplicar a lei. Então, a forma que vamos estar dando essa aula de hoje é analisando artigo por artigo, esses 12 artigos, para que você possa entender melhor essa aplicabilidade, a aplicabilidade do direito penal. Vamos lá, acompanhem comigo ali a leitura do artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ué, professor, mas você já disse isso na aula passada, quando você se tratou dos princípios. Sim, é verdade. Na aula de direito penal passada, eu falei ali do princípio da reserva legal, onde era necessário, né, ter a lei para que o Estado pudesse aplicar a punibilidade. E o artigo 1º do Código Penal nada mais é do que a codificação desse princípio. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Beleza, vamos só detalhar um pouquinho mais esse artigo 1º, né, para que a ideia fique bem fixa com relação, né, ao entendimento da existência da lei penal dentro do Código. Vamos lá, vamos por parte. Olha só, não existe crime sem lei. Então, isso aí você vai estar lembrando ali do nosso princípio, que acaba dizendo que o Estado não pode, de fato, estar penalizando ninguém sem lei anterior. Ou seja, não pode estar dizendo que é crime sem a existência de lei. Lembra que isso é um poder limitativo que o próprio direito, a própria justiça impõe contra o Estado. A partir do momento que eu não tenho isso aí, o Estado age da forma que quer. Então, para poder punir, tem que ter lei. Não existe crime sem lei. Então, o artigo 1º do Código Penal trata exatamente do princípio da reserva legal, aonde obriga, aonde determina que exista lei para poder aplicar uma penalidade e para poder aplicar uma sanção. Sem essa lei, o Estado não pode dizer para você que determinada ação que você está executando é penalmente ilegal. Na verdade, se for penalmente legal, ela tem que estar escrita, ela tem que estar tipificada dentro do Código Penal. Beleza? O artigo 2º do Código Penal fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O parágrafo único desse artigo remete ao seguinte: a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Ora, pessoal, vocês, ao ler esse dispositivo comigo, também tenho certeza que fizeram referência ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Lembram que eu falei disso na nossa aula passada? Então, o artigo 2º, ele é também a tipificação desse princípio, ou seja, é a tradução desse princípio para um código onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo entenda de que não poderá sofrer nenhuma sanção maléfica em virtude de lei nova ao fato que ele cometeu. Só que isso tem umas particularidades que precisamos levar em conta. Tem situações que a lei penal maléfica ela é aplicada sim. E uma dessas situações, por exemplo, é o crime continuado. O que é o crime continuado? Vamos lá, vamos definir o que é crime continuado. Para poder facilitar, eu vou tentar exemplificar. Eu vou trazer
para a prática, porque que aí sai dessa questão de abstração, de pensar numa jurisprudência, em um código, em um entendimento e tentar montar tudo isso aí. Então eu vou trazer pronto, eu vou trazer um fato que é comum, que acontece normalmente, muito mais na nossa sociedade, que é extremamente violenta, né? Então é um fato comum e vocês vão perceber a continuidade criminal. Vamos pensar no sequestro. Sequestro é um crime, onde a partir do momento que você pega uma pessoa e impede ela de ir e vir, estar ou permanecer, mantendo ela em cárcere privado e exigindo para a liberação dessa pessoa algum tipo de recompensa, isso aí se trata de um sequestro. Bom, a partir do momento que você priva a pessoa de ir e vir e coloca ela em um cárcere privado, nesse momento consolidou, nesse momento confirmou o crime, ou seja, o crime está acontecendo. E vamos supor que passa 1, 2, 3, 4, 10 dias até você tentar negociar um possível resgate. Vamos supor ainda que nesse espaço de 10 dias que passou, tem aí uma mudança na lei com relação ao crime de sequestro. Vamos supor que no dia que você sequestrou a pessoa, a lei de sequestro, ela tinha uma penalidade maior. E no decorrer desse tempo, ou seja, ainda estando em posse da pessoa, a lei sofreu uma alteração e passou a ser mais benéfica, mais branda. Qual seria aplicado? Bom, nesse caso é fácil. Nesse caso, né, já que eu sequestrei e nesse período todo, né, a lei mudou, então eu vou aplicar a mais benéfica. Nesse caso, sim, mudou para uma lei mais benéfica. Agora, vamos dificultar um pouquinho uma coisa. Vamos pegar o contrário. Eu falei que a lei era maléfica e ela se tornou benéfica. E se fosse ao contrário? Lembrando que a mudança aconteceu no meio da ação de um crime continuado. Ou seja, eu estava ainda em posse da pessoa. Nesse caso específico, em crimes continuados, não há o retrocesso da lei. Ou seja, eu não vou aplicar a lei mais benéfica, eu vou aplicar a lei do dia, né? Seja ela maléfica ou benéfica. Se ela ficou mais leve, será a mais leve. Se ela ficou mais pesada, mais severa, será a lei mais pesada, mais severa. Então essa é uma diferenciação, para que vocês percebam que nem sempre a lei vai retroagir, né? No caso, a lei retroagiria se, por exemplo, consumir substância entorpecente deixou de ser crime. Então, se eu fui punido por isso um dia, beleza, essa punição vai desaparecer, porque deixou de ser crime. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, né, que eu vejo muita gente falar, e muita gente me pergunta também, o consumo de substância entorpecente é ou não é crime? Aí a maioria das pessoas fala que não é mais crime, porque hoje em dia consumir substâncias entorpecentes o camarada não vai mais preso. Sim, é verdade, né? Só que cuidado, pessoal, não podemos confundir as coisas. O que aconteceu com a lei de entorpecentes foi que ela deixou de ser penalizada com o ato de prisão, né? Ou seja, ela continua sendo crime, ela só não tem mais no seu rol, né, prisão, mas tem medidas administrativas, tem comparecimento em instituições para escutar palestras, orientações, né? Tem a possibilidade de um tratamento, prestação de serviço público, tem tudo isso aí. Então, não confundam, não esqueçam de que, né, hoje o consumo de substâncias entorpecentes continua sim sendo crime, beleza? É só um parênteses aí, né, já que eu toquei nesse assunto, né? Mas vamos continuar. Com relação ao retrocesso da lei, tem algumas situações que ainda merecem uma certa relevância. Isso que eu vou dizer aqui é apenas para que vocês possam ter conhecimento, né, no que se refere aos efeitos causados pelo retrocesso de uma lei penal mais grave. Acompanhe comigo aqui a leitura. Com relação à hipótese de leis posteriores, abolitio criminis, lei posterior deixa de considerar um fato como criminoso.
Olha só, tranquilo, né? O termo, o nome abolitius crimes, ela vem do latim, né? Não é tão comum no nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que ao ler alguns livros, ou então até mesmo assistir, né, algum conteúdo jurídico, você vai estar escutando alguns termos nesse sentido. Abolitius crimes é o quê? É a descriminalização de fato, né? Ou seja, é aquilo que era crime e deixou de ser. Então, toda vez que você escutar esse termo dentro do direito penal falando em abolitius crimes, você vai ter já a ciência de que se trata de algo que era tratado anteriormente como crime e hoje ele deixou de ser. E como ele deixou de ser crime, toda a penalidade, toda a questão criminal que tinha em razão dessa ação que não é mais crime, deixa de existir também. Ou seja, vamos supor que você foi preso por. Deixa eu lembrar aqui de um crime que não é mais crime: adultério. Adultério, antigamente, era considerado no Código Penal como crime. Ou seja, adulterar, né, ou seja, trair dentro do casamento era considerado como crime. E hoje não é mais. E tinha uma penalidade para isso. Só que, uma vez sendo desconsiderado como crime, essa penalidade, se você já foi penalizado por isso, né, você já não vai ter mais isso na sua ficha criminal. Nem para índices ou níveis de residência. O que é o residente? É aquela pessoa que já foi presa por algum motivo, que já teve um problema na esfera penal e hoje ele responde um novo crime. Então, por ser reincidente, seria mais grave, ou seja, o tratamento dele, o Estado, ao tratar uma pessoa que é reincidente, iria tratar ele com mais rigor. Então, quando um crime ele deixa de existir, até para consulta de reincidência, mesmo que você já tenha cumprido pena, isso não vai estar lá mais descrito. Porém, não se esqueça que eu estou falando da sanção penal. Agora, civilmente, né, o adultério tem as suas complicações, é evidente. Mas, penalmente falando, nesse exemplo, ele deixou de existir. Novatius legis in melius é a lei posterior que, de qualquer modo, traz um benefício para o réu. Olha só, outro termo muito comum que vai estar dentro aí do estudo de retroatividades de leis, né, de leis penais. Novatius megius in melius, ou seja, uma lei melhor, melius, melhor, né? Então, quando você escutar esse termo, trata-se de que uma lei nova, melhor do que a lei anterior, está substituindo, ou seja, está chegando uma lei nova para poder substituir uma lei anterior. E essa lei nova, ela é melhor. Então, se ela é melhor, todo mundo que tiver praticando aquele crime a partir daquela data, vai receber aquela lei. E todo mundo que praticou aquele crime em datas posteriores, também recebe aquela lei nova. Porque a lei nova, ela retroage, ela vai para o passado para poder ser aplicada em pessoas que já cometeram aquele crime. Ah, professor, mas esse crime, no passado, essas pessoas não cometeram esse crime, não era uma lei pior? Sim, era uma pior. Mas no direito penal, a lei mais benéfica, ela sempre retroage. Beleza? Novatio legis impejus, lei posterior, que de qualquer modo venha a agravar a situação do réu. Agora, quando você escutar esse termo, novatio legis impejus, ou seja, pior, pegius, pior, é uma lei que está sendo substituída por outra lei mais grave, mais severa. Nesse caso, essa lei mais grave, essa lei mais severa, ela não vai retroagir. Ela não vai retroagir para poder atender casos passados. Ela vai simplesmente estar valendo a partir daquele momento. Ou seja, qualquer pessoa que cometeu um determinado tipo de crime, a partir daquele momento da entrada daquela lei mais severa, aí sim, né, vai ser aplicado a nova lei. Quero que vocês guardem que a novatio legis impejus, a pior, não vai retroagir, mas a melhor, in melius, ela vai retroagir para o passado, para alcançar aquelas pessoas que cometeram aquele crime. Beleza? Vamos lá, tem mais, vamos continuar. Novatio legis incriminadora. Lei posterior cria um tipo incriminador, tornando típica a conduta considerada irrelevante penal.
Olha só, pessoal, lembrem que eu tinha dito que o órgão capacitado para poder construir normativas penais não é a União? Beleza, a União pode estar fazendo isso aí. E a qualquer momento ela pode estar criando novas normas, novas leis que vão estar sendo inseridas dentro do Código Penal e, né, fazer valer. Fazer valer aquela nova normativa para poder tipificar um tipo de crime. E isso, quando entra uma nova lei lá no Código Penal, tipificando uma nova conduta como crime, isso é conhecido como novatio legis incriminadora, ou seja, é uma nova norma que está alcançando aí, né, uma nova criminalização. É uma nova tipificação dentro do Código Penal. O artigo 3º trata da lei excepcional ou da lei temporária. Acompanhe comigo a leitura do artigo 3º para que vocês possam situar o que é esses institutos de leis excepcionais ou temporárias. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplique-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esse artigo 3º também, de certa forma, acaba ali fazendo uma pequena alteração no que se refere à retroatividade da lei. Mas antes de explicar isso aí, eu quero que vocês entendam o que é, primeiro, uma lei excepcional, uma lei penal excepcional. Bom, de fato, uma lei penal excepcional, ela é criada em uma situação excepcional. Não poderia ser diferente. No caso de uma calamidade pública, desastre, algo que afeta severamente a sociedade como um todo, né? Geralmente em situações de catástrofe, né? Então é criada uma lei excepcional para poder garantir ali uma estrutura melhor, o mínimo possível de controle dentro da sociedade. Isso é uma lei excepcional. Agora, já uma lei temporária é uma lei penal temporária é aquela que nasce já com a data da sua morte. Um exemplo, claro, da lei penal temporária era a lei da Copa do Mundo, que tivemos aí recentemente. Ela trazia, né, no seu bojo, no seu texto, né, a seguinte informação, de que era proibido criar, propagar, copiar produtos que traz nesses produtos em si o emblema da Copa, ou então o mascote da Copa. Então era proibido fazer isso aí por qualquer pessoa, a não ser a empresa autorizada. Então qualquer pessoa que não era autorizado estaria incorrendo em crime, caso acontecesse aí a falsificação, né, de produtos com a logomarca da Copa. E essa lei ela foi válida até o término da Copa. Terminou a Copa, era a data da lei, a lei morreu. A partir desse momento deixou de ser crime. Por que eu estou explicando, né, o conceito de lei excepcional e o conceito de lei temporária? Pelo seguinte motivo, pela questão da retroatividade dessas leis. Será que a lei excepcional ela vai retroagir? Ou seja, a lei excepcional ela vem numa situação de calamidade pública. Será que, ao cessar essa calamidade pública, o camarada que cometeu um crime, desobedeceu essa lei dentro dessa calamidade, ao cessar, ou seja, voltando tudo à normalidade, será que a normalidade, que seria uma forma mais branda, vai retroagir para poder sanar a aplicação da penalidade nesse cidadão que cometeu um crime dentro da característica de calamidade? Na verdade, não. A lei excepcional, assim como a lei temporária, elas são leis que não retroagem. Senão não teria sentido. Já pensou? Eu vou infligir uma lei temporária. Aí eu começo a cometer um crime que acaba, né, agredindo essa lei bem na véspera dela acabar. Aí quando acaba, significa que a minha penalidade está extinta? Na verdade, não. Toda lei excepcional, toda lei temporária, uma vez sendo quebrada, uma vez sendo desobedecidas dentro do seu espaço de validade, mesmo cessando ou vencendo aquela lei, a aplicabilidade vai ser a mesma, ou seja, não vai ter retrocesso, não vai ter uma questão da lei benéfica vai vir suprir. Na verdade, a lei que era válida naquele dia ou naquele período de calamidade, ela vai ser válida mesmo quando tenha acabado, mesmo quando tenha cessado o estado de calamidade ou tenha terminado o tempo da lei. Por isso que muitos
juristas, muitos estudiosos do direito falam e afirmam de que as leis excepcionais e as leis temporárias não são retroativas. Elas são válidas a partir do momento que elas foram desobedecidas. Então elas ficam valendo, mesmo cessando a ação. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido bem a questão da retroatividade das leis penais. Na nossa próxima aula, vamos estar estudando o tempo do crime. Será aonde ou quando o crime de fato acontece aqui no nosso país. Assunto extremamente importante, assunto extremamente interessante. Até a próxima aula. Tchau!